Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim do mercado do boi. Mercado que tem uma semana importante pela frente. Vamos entender qual deve ser o comportamento, principalmente da demanda nesse início de mês. Temos aí condições diferenciadas para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, estados que conseguiram de alguma forma reduzir as suas escalas de abate e estão mirando aí nas exportações como fator de enxugamento das suas escalas e principalmente de enxugamento do seu mercado de carne. Para entender melhor esse cenário e o quanto isso pode significar numa melhora de preço para a arroba do boi gordo, nossa conversa hoje é com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, hoje por telefone. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado. O que você destaca desse início de semana e como é que a gente pode entender a movimentação dos preços, principalmente na formação aí dos preços da arroba, Fernando? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E vamos falar sim dessa movimentação do mercado do boi gordo. O mercado do boi teve um junho que foi melhor em relação a preços quando nós comparamos a maio. Tivemos uma recuperação dos preços da arroba. A arroba voltou a trabalhar ali em até R$ 230 no mercado paulista. E isso aconteceu porque a oferta reduziu. Os frigoríficos encontraram mais dificuldade na aquisição de boiadas. Isso não é exclusividade de São Paulo, nós vimos um movimento acontecendo assim também em estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás. Já tivemos elevação de preços, inclusive em Goiás e em Minas Gerais recentemente. E uma semana que começa um pouquinho mais lento, um pouquinho mais devagar em termos de negócio, que é bastante normal também, né? Mas de qualquer forma, temos aí alguns elementos que nos levam a ter um pouco mais de otimismo para a formação de preços da arroba do boi gordo nos próximos dias. E que elementos são esses, Fernando? O que você destaca aí de diferente no mercado para justificar essa continuidade, digamos, do movimento de junho? Bom, a primeira variável realmente é a oferta, tá? Nós temos uma oferta menos expressiva dentro dessas regiões que eu citei, e isso vai dificultando com que a indústria forme suas escalas de abate. Nós tínhamos uma média de escala de abate em São Paulo, por exemplo, no início de junho, de 10, 11 até 12 dias úteis. Agora essas escalas aí estão trabalhando entre 7, 8 até 9 dias úteis no máximo. Então as escalas deram uma apertada realmente em São Paulo, deram uma encurtada, e com escalas mais curtas aumenta ali a possibilidade de recuperação de preços. Ainda mais em uma primeira quinzena de mês, em que, diferente do que aconteceu na virada de mês para maio, de maio para junho, nós temos ali uma posição de estoque não tão confortável assim. Quando nós viramos o mês de maio para junho, os frigoríficos tinham muita disponibilidade de produto em estoque. Agora esse cenário já é diferente. Tá? Não tem tanto estoque assim de carne nesse momento, que vislumbra uma possibilidade para alta de preços da carne no atacado, e também aumenta a possibilidade, aumenta a perspectiva de recuperação dos preços da arroba. Mas para o pecuarista que está aqui nos acompanhando, vale sempre alertar o seguinte: não espere altas explosivas da arroba do boi gordo, porque o mercado não está propenso a isso. Nós não reunimos condições necessárias para altas tão agressivas assim no decorrer dessa temporada, uma vez que é uma temporada que ainda é pautada por uma grande quantidade de animais abatidos, é uma temporada que ainda é pautada por um grande descarte de matrizes. Mas já estamos vivendo aí um momento melhor em termos de preços da arroba do boi gordo. Ô, Fernando, mas você considera a perspectiva aí de continuidade desse movimento de alta ao longo do mês de julho ou está mais para uma estabilidade aí dos preços depois dessa mudança de patamar? Não, tem espaço para alta de preço sim, nós temos vislumbrando essa perspectiva de altas para continuidade desse movimento de alta. Só não dá para esperar realmente altas muito agressivas, muito explosivas, mas que potencial para reajuste tem. Tem outros aspectos também que nós precisamos mencionar, que é basicamente exportação, né? O Brasil aí vendendo volumes
impressionantes de carne bovina no mercado internacional. A China tem concentrado compras aqui do Brasil, e não é por acaso, né? Hoje o mercado brasileiro é o mais competitivo quando nós comparamos aí com a Argentina, com os Estados Unidos, com a Austrália, com a Europa, com o Uruguai, próprio Paraguai. O Brasil está numa posição de muito destaque realmente no contexto global, em relação a preço, entendimento da demanda, biosseguridade. O Brasil está realmente numa condição muito favorável. E o câmbio, né? Essa movimentação cambial, o mercado sendo cada vez menos complacente com a questão fiscal brasileira, tem levado a esse processo de desvalorização tão agressivo. Então, hoje nós temos um câmbio aí que está trabalhando a um nível de 5,60, praticamente. Então, isso dá uma dimensão completamente diferente, tá? Para quem está nos acompanhando, para ter ideia, nós abrimos junho com um câmbio ali, com um fechamento de 5,23,60. Nós agora estamos iniciando julho com um câmbio em 5,5803. É uma dinâmica completamente diferente em relação às exportações, oferece uma perspectiva completamente diferente, e isso nos permite uma melhor conversão. A indústria exportadora fica mais interessada nas exportações, né? Se torna um negócio ainda mais vantajoso, mais rentável, e isso vai aumentar ali a demanda por animais padrão China, vai aumentar ali a demanda por animais que cumprem esses requisitos de exportação. Muito bem. Agora, Fernando, você destacou na nossa conversa pelo menos 4 estados aí que eu me lembro: São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás. Está sendo diferente a movimentação nesses estados em relação aos demais? Bom, quando nós olhamos para a região norte, em especial, Tocantins também já começou a apresentar alta de preços, tá? Para o pecuarista que está nos acompanhando lá do Tocantins, é importante mencionar isso também. Nós já vimos negociações acontecendo em patamares mais altos no mercado do Tocantins. Agora, quando nós olhamos para Rondônia, Acre, para o Pará, em diversas regiões ali do Mato Grosso, o que nós observamos é basicamente um mercado mais pressionado. É um mercado ainda contando com grande quantidade de animais ofertados, é um mercado que o pecuarista ainda encontra dificuldades de retenção, são regiões em que ainda há muita oferta de fêmeas. Então, isso inviabiliza que haja recuperação de preços. Então, quando nós comparamos o preço da arroba do boi gordo, São Paulo, que está trabalhando entre 220 até 230, com o preço da arroba do boi gordo em Rondônia, por exemplo, que o mercado trabalha entre 180 a 185, o que nós observamos é um aumento do diferencial de base entre essas regiões. Tá? Um aumento do spread ali, em relação a São Paulo, em relação a esses estados mais pressionados, em que a arroba do boi gordo continua pressionada, tá? Diante dessa oferta bastante representativa. Então, esse é outro elemento importante. Mas isso não significa que esses estados vão ficar para trás, Fernando. Em algum momento eles tendem a seguir o caminho de São Paulo? Ou pode demorar mais do que a gente imagina? Olha, para a primeira quinzena de julho, me parece pouco provável que nós vejamos aí altas mais agressivas, uma recuperação de preços nessas regiões. Até porque precisa acontecer primeiro o que aconteceu em São Paulo, Minas. As escalas de abate precisam apertar um pouquinho para justificar preços mais altos. E o que nós monitoramos de escalas, lógico, até houve algum encurtamento em determinadas praças, mas ainda são escalas confortáveis, tá? Escalas acima de 10 dias úteis nessas regiões. Então fica difícil da gente evidenciar a alta dos preços. E o que mais trava o mercado, só para ter ideia, nós temos ofertas de vaca gorda nessas regiões, entre 160 até 170 reais por arroba. Então isso também acaba pressionando esse mercado, acaba tornando esse mercado mais pressionado, e fica mais difícil a gente ver essa recuperação tão rapidamente nessas regiões. Para isso acontecer de fato, o que nós precisamos é que haja sim um aumento ali uma redução dessas escalas, e aí sim a gente consiga evidenciar um potencial maior para a recuperação de preços da arroba. Isso é importante da gente sinalizar também. Agora, o Fernando, e
você acha que em função de uma demanda mais aquecida, seja de exportação ou até do próprio mercado interno, a gente já pode ver uma correção no atacado e isso já ser repassado para a arroba ainda na primeira quinzena? No caso É específico, possível que isso obviamente, aconteça. dos estados, né, com as escalas mais curtas, né? Exatamente, é possível que isso aconteça, em especial em São Paulo. Há uma expectativa favorável em relação a essa primeira quinzena de julho em termos de consumo. Então, nós estamos aguardando, sim, por alta dos preços da carne bovina no atacado. Lembrando também o seguinte aspecto: carne bovina ganhou competitividade em relação às proteínas concorrentes no mês passado, porque o preço da carne suína e da carne de frango acabaram apresentando recuperação, apresentaram alta em seus preços no mercado paulista, no atacado paulista, no varejo paulista. Então, isso vislumbra a possibilidade de uma carne bovina bem demandada nessa primeira quinzena de mês também. Isso é um aspecto importante para a gente considerar. Eu acredito que nós devemos ver alta, sim, dos preços da carne nessa primeira quinzena de julho, com a entrada dos salários da economia. Nós temos uma boa perspectiva em relação à demanda interna, né? O nível de emprego tem melhorado, apesar de serem empregos aí que não convivem com renda tão alta, ainda assim permite melhora dos padrões de consumo, permite avanços do consumo aqui no mercado interno também. Então, e lembrando também, né, que o segundo semestre tipicamente reúne condições melhores de consumo se comparado ao primeiro. Muito bem. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos e entender a importância dessa semana, principalmente na demanda por animais, principalmente naqueles estados que precisam recompor as suas escalas e principalmente recompor seus estoques de carne. Vamos ver como é que vai ser essa demanda, se essa demanda é capaz de enxugar esses estoques e, consequentemente, aí, botar preços novos à arroba. O Fernando está otimista, acredita que para alguns estados, óbvio que não são todos, principalmente aqueles que já têm esse ajuste feito nas escalas e já têm um trabalho, um processo de movimentação de alta em andamento, esses estados estão mais propensos aí a ter resultados melhores ao longo de julho. Fernando, quer fazer alguma consideração? Quer aproveitar o momento para deixar uma mensagem para o pecuarista que está te ouvindo? Sim, tem mais um recado para passar para o pecuarista que está aqui nos acompanhando. Quando a gente olha para a tela da B3, em particular para o contrato outubro está trabalhando agora 245,10. Tá? Esses preços ainda são interessantes para o confinador, para ele travar preços e garantir a rodada de confinamento. Então, o que eu estou querendo, o recado que é importante aqui para quem está nos acompanhando, é procurar ferramentas que sejam condizentes com a realidade desse pecuarista. Não precisa ser necessariamente a B3, né? Dá para trabalhar com o mercado de opções, é possível trabalhar com EDF, que várias instituições financeiras oferecem, e também trabalhar ali com contratos a termo junto à indústria frigorífica. Então, prestar atenção nessas oportunidades que o mercado oferece, que garantir uma boa rentabilidade agora em um ano em que a precificação da arroba ainda é difícil, ainda é complicada, é fundamental. Além disso, falar aqui que estratégia na aquisição de insumos da nutrição animal, estratégia na hora de pensar na expansão de rebanho, é muito importante nesse momento de mudanças do ciclo pecuário que vem pela frente. Esse descarte de fêmeas que nós estamos vendo agora em 2024, ele vai ter um preço no médio e longo prazo. Nós teremos consequências de médio e longo prazo em função desse grande descarte de fêmeas. Então, as oportunidades que o mercado oferece hoje, elas não estarão presentes no mercado, em especial em 2025. Então, o momento de fazer investimentos, de expandir rebanho, de trabalhar na ampliação, é agora em que os preços da reposição ainda são interessantes. Os preços não devem se manter na próxima temporada, em que os preços do bezerro já devem apresentar aí altas um pouquinho mais consistentes em função desse descarte que nós evidenciamos em 2023 e agora também em 2024. Muito bem.
Tá aí, dicas importantes do Fernando Henrique Iglesias para quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Fernando, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e sempre nos ajudando a entender como o mercado vai formando o seu preço e como isso pode chegar aí no produtor. Volte sempre, Fernando. É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Safra de Mercado é parceiro do Notícias. Contem conosco em mais oportunidades e para o pecuarista que está aqui nos assistindo, qualquer dúvida, só entrar em contato com a equipe do Safras, a mesma coisa para os demais profissionais do agro que estão aqui nos acompanhando. Então, estamos à disposição. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Valeu, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, passando aí as informações necessárias e importantes para você que nos acompanha. Vamos ver como estão os negócios na B3? Você acompanha comigo na tela, vamos lá. Para julho, R$ 232,50, caindo 0,7%. Agosto, R$ 238,60, caindo 0,38%. Setembro, R$ 240,45, queda de 0,33%. E outubro, R$ 245, queda de 0,65%. Indicador CPEA acabou fechando aí a última sexta-feira a R$ 225,15, com uma correção negativa de 0,38%. São os preços do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.